Para essa etapa da nossa oficina, a gente selecionou algumas obras de arte no sentido de investigar mais a fundo um pouco a produção, né, de alguns artistas e escultores que tiveram um certo reconhecimento ao desenvolverem seus processos criativos ao longo de suas vidas, né, e que de certa forma exerceram alguma relevância no cenário artístico do qual eles provêm. E também com o objetivo de expor mais sobre essa produção artística, né, sobretudo em esculturas, de alguns desses artistas que estão aí na América Latina, vivendo e tratando das suas questões nas suas obras, né? Comentando um pouco a sua vida também, um pouco a sua influência, a participação artística que ele exerceu e exerce, né? No sentido de que a nossa oficina, ela se fundamenta nas questões de conhecer a história, né? Experimentar o próprio fazer artístico também e, acima de tudo, também saber apreciar uma obra de arte, né? Saber fazer uma observação atenta de uma obra, uma análise bem fundamentada, assim, pode nos ajudar bastante no processo de entender a proposta dessa criação, né? E entender melhor a ideia que o autor discute e é de fato onde se evidencia assim o sentido comunicativo da arte, né? Onde se conversa, onde a gente deduz e enxerga quais são as intenções, né? E o que ela realmente nos apresenta, o que ela nos desperta. E nesse sentido, então, estaremos observando algumas dessas produções e comentando possíveis interpretações juntamente a vocês. Assim como a gente busca trazer também um pouco do legado de artistas que foram bastante influentes, né, para sua época e para a contemporaneidade, assim, né, que tiveram esse reconhecimento e desenvolveram de certa forma alguma coisa ali, né? Eles marcaram sua presença nesse ramo artístico. Isso também é bastante recorrente. Então, para iniciar aqui, né, passando para o nosso próximo slide, a gente traz essa obra do artista e engenheiro Hermann Gucciari. E a obra se chama Cristo, mas antes da gente falar, né, propriamente da obra, vamos falar um pouco do autor, porque isso nos ajuda também a entender o contexto de criação, né, fazer uma análise de quem nos fala, assim, de quem nos traz é fundamental, assim, para chegar nesse efeito esperado, assim, né, de contato com a obra que o autor pretende estabelecer também, né? E, bom, o Gugiari, ele nasceu e chegou a ser prefeito da cidade de Assunção, que também é algo que me chama um pouco a atenção, né? A questão de que aqui no Brasil a gente não está muito acostumado a ver artistas, ver pessoas com uma certa criação artística, né? Um contato, um lado artístico aflorado, ocupando esses cargos políticos, né? Nesse sentido, mas é só uma informação aleatória. E, bom, como a gente vê aqui, né? Ele desenvolveu essa obra no ano de 1969 e eu não encontrei as dimensões exatas dessa obra, né, que está na imagem, que ela está sendo representada, né, por essa imagem, porque essa obra é uma escultura e comparando com a referência das pessoas que estão ali embaixo observando, a gente pode até dizer, né, que ela tem lá seus 2 metros, 2,5 metros de altura. E falando do autor, então, né, ele teve uma produção artística bastante numerosa e chegou a expor seus trabalhos em diversos lugares do mundo, né? Portanto, ele tem esse certo reconhecimento para a arte paraguaia e para a arte da América Latina em geral. Após a Segunda Guerra Civil, que aconteceu entre os anos de 1947 e 1954 no Paraguai, e note que a gente não está falando da Guerra do Paraguai, da qual a gente conhece, né, que ficou famosa aqui no Brasil. Não tem como não. Todo mundo já ouviu nas aulas de história, né, da qual o Brasil também foi protagonista, né, que aconteceu no ano de 1864, então é um período anterior a essa outra guerra, e que resultou né, em um conflito que dizimou mais da metade da população do Paraguai e resultou também né, dos episódios mais sangrentos da história da América Latina. Então a gente já vê aí em um curto período de tempo duas guerras assim bastante influentes, né? Então isso não tem como abalar todo uma questão assim
da população do Paraguai. Isso não tem como não se refletir também nas obras dos artistas, né, que estão vivenciando esses períodos. E, bom, voltando a falar do Gugari, né, nesse período do pós-guerra, as suas atitudes e os seus ideais liberais e democráticas, né, acabaram levando ele ao exílio e à marginalização cultural, né, e várias vezes até a prisões. Durante os 30 anos de regime de censura, né, que foram dos anos de ditadura de Alfredo Stroessner. E então a gente vê que após diversos períodos de guerra, né, de conflitos, instabilidade social, econômica e cultural, assim, o Paraguai vai entrar nessa questão de um longo período de ditadura também, né? E a gente sabe que são períodos bem difíceis, né? Então, essa e outras informações já são importantes também para a gente começar a direcionar, né, o olhar para possíveis leituras de obras que o autor pode ter feito naquele e em outros períodos, né, da sua vida. Então, na história do Paraguai, a gente vai ter essas 3 décadas e meia de regime ditatorial, né, sem nada ligado à questão de democracia, direitos civis, assim como a gente vê isso acontecer em diversos locais na América Latina, né, e de certa forma é, é uma coisa muito influente, né, para a produção artística local, para a produção da sociedade em geral ali. Não tem como não citar, né, ou não ter alguma referência disso na sua obra. A gente já vê então que ele tem bastante produção ligada a questões religiosas, porque em um país seriamente devastado, a, a religião é o amparo, com certeza. Isso é meio que óbvio, assim, né? A gente já vai observando e julgando, assim, nessas questões. E a obra que a gente traz então dele é essa obra Cristo, né, que é uma imensa escultura também bastante expressiva, que ganhou medalha de ouro na 10ª Bienal de Arte de São Paulo e outros prêmios assim em alguns países do mundo. Ela foi exposta em diversos locais assim, né? E a obra é feita em ferro e nos mostra essa figura numa pose assim que nos remete muito a um Cristo de braços abertos, né? Alguma figura celestial ali, a luminosidade, né? O reflexo que o material do ferro nos causa, nessa foto não dá para ver muito bem por estar um pouco em preto e branco, assim, mas é um ferro totalmente refletivo também, né? Um material bastante bonito, traz uma materialidade interessante para essa questão da obra. E ela nos remete então, né, a essa figura com traços humanos, porém umas formas não muito bem definidas, né? Nos dá uma sensação de movimento, assim, é, parece que está saindo da tela literalmente, né? Como se estivessem arrancando, puxando ali, como se ela emergisse da parede, né? É uma obra bastante expressiva. E o artista, então, ele vai ter o ferro como um dos principais materiais do qual ele vai se apropriar para construir as suas obras, né? E ele fala que é pela resistência do material e por ser um material também bastante volátil. Ele dá bastante possibilidade de construção das formas, né? Realmente ali você tem uma gama muito grande de possibilidades, quase infinita ali. Você escolhe a forma que você quer moldar o ferro e ele vai ficar, né? E ele chega até a comparar a composição desse material, né, a composição química, como se houvesse uma mistura do elemento assim com a sua vida, como se ele tivesse realmente fundido-se a esse material do ferro, né? Ele também tem produções em argila e outros materiais, mas ele deixa bem claro que o ferro é de longe o seu queridinho. E ele é autor também de outros cristos, entre aspas, assim, né? Associados à área também da ecologia, como o do Templo de Maria Auxiliadora, em Assunção também, e o Cristo clavado por los troncos queimados. Dos poucos bosques remanescentes do Paraguai, né, que sobraram então após esse período de destruição. E dentro desse assunto, ele fez nas ruas da segunda Bienal, que aconteceu na Colômbia, né, Bienal de Medellín,
Ele fez a cruz de Medellín também, ele faz diversas cruzes, assim, a cruz também, esse elemento religioso é bastante presente no seu processo criativo. E ele fez então, né, na Bienal de Medellín, na Colômbia, essa cruz em homenagem aos mártires cristãos colombianos, né? E tem uma outra cruz que ele chama de cruz ametralhada, que é feita em homenagem aos camponeses cristãos das ligas agrícolas que foram assassinados, né, durante esse período ditatorial que a gente falou anteriormente. E esse processo, né, a gente encara até como um processo, uma obra que não é simplesmente uma escultura, porque ela tem toda uma dinamicidade, assim, né? Ela tem uma questão espacial integrada, né, com elementos assim de filmes, fotos, sons, assim, feitos de metralhadoras, né, simulando o barulho de arma e usadas várias vezes como cruz, assim. Então, nessa última, ela chega a ser até quase que uma instalação, pois ela envolve elementos espaciais, assim, tridimensionais, como na escultura, mas também tem a interação de outros elementos, né? Interação de som, espaço, então dá outras dimensões para a obra. Então a gente vê que ele também não é um artista só focado unicamente na questão da escultura em ferro, apesar de ser assim a sua grande dedicação. Então, as escolhas de representação ali formal, até o próprio material que o artista escolhe para estar retratando uma imagem, no caso já pode dar outros sentidos de interpretação também, né, para essa obra. E a gente vai ver artistas falando, né, de fatos por meio das suas obras. Isso é recorrente, assim, é de fato o que é a arte, né? Ela tem esse potencial assim de poder estar ligada com as questões reflexivas e interpretações variadas, assim, portanto, podem ser diversas, né? Não necessariamente quer se fechar naquela imagem ali, aquele ícone de um Cristo crucificado que a gente está tanto acostumado a ver, né? E, bom, ele tem outras esculturas também espalhadas por vários lugares do mundo e como monumentos, assim, né, mesmo que estão instalados nas cidades. E uma delas é a Los Héroes del Chaco, que é uma escultura em homenagem aos militares da Guerra do Porto de Assunção, né, que foi travada entre Paraguai e Bolívia na disputa por territórios. E ele também tem uma imagem, né, uma escultura de Maria Auxiliadora. A gente vê a produção religiosa dele, né, ligada a questões de arte sacra, assim, também bastante evidente. E essa obra, Maria Auxiliadora, ela tem 8,5 metros e é feita em aço inoxidável e é um monumento, né, um desses monumentos assim de grandes proporções da qual ele criou. E ele também tem obras feitas em madeira, ele explora o material assim de uma forma bastante interessante. E a falta de uma feira de arte, né, um incentivo propriamente dito da questão do governo do Paraguai, do Estado do Paraguai, fez ele iniciar um movimento, né? E ele criou o Bosque de los Artistas, no coração do Paraguai, lá em Assunção. E basicamente envolvia o trabalho de diversos artistas, assim, né? Era um local de produção, comercialização e exposição de arte, meio que se tornou um point ali daquela região. E se tornou então posteriormente um museu particular, né, e um espaço cultural bastante frequentado ali da capital, né, do Paraguai, que une música, comida e arte, só coisa boa. Então a gente vê, né, que mesmo no pós-vida ele já é um desses artistas que traz uma contribuição bastante interessante, né, para o seu circuito ali. E ele também é membro fundador e presidente da Associação Paraguaia de Escultores e Ceramistas, que é um coletivo, né, que teve várias exposições, assim, tem até hoje em diversos locais, diversos museus, salões de arte, né, voltados também para a produção de arte religiosa e não somente arte religiosa, né, diversas exposições internacionais, assim, de cultura, de escultura. Esse coletivo, então, participa e organiza, inclusive, né? Ele tem coleções também em Nova York, no Paraguai, né? Obviamente, Estados Unidos e outros países. E
com essas informações aqui, né, a gente observa que o fato de ter exposições de arte na Europa, na América, assim, né, do Norte, sobretudo, é um sinal de prosperidade, assim, no mercado, né, no circuito da arte desses eventos. É, isso é algo bastante interessante já para a gente refletir sobre as questões de colonialidade, né? No sentido de que desde o início das civilizações, assim, os povos que viviam aqui na América do Sul, na América Latina em geral, né, eles vão apresentar uma produção artística, cultural, totalmente distinta da produção artística dos povos eurocêntricos, né, que vêm lá desse novo mundo, né, trazendo essa incorporação de uma arte clássica, renascentista, europeia, né, o olhar colonizador propriamente. E passa a ser um referencial para produções locais daquela época, esse novo estilo, né? Então isso nos mostra um tipo de apagamento, né, desse referencial cultural que já existia aqui anteriormente, naqueles territórios, né? Porque eles não são incorporados os costumes, assim, à maneira do colonizador de fazer arte. Ele, o colonizador, né, arbitrariamente, ele vai trazer e impor o seu método, assim, no sentido de disseminar a sua cultura, né? A ponto de subvalorizar as outras. Então, tipo, eles não incorporam, eles só ignoram tudo que já tem de produção aqui e traz o novo modelo. E isso é bastante questionador, né? Assim, faz a gente refletir, né? Então, que nesses processos assim de encontros culturais que se estabeleceram a um longo período atrás da história, assim, né? Não vai existir ali então uma troca harmoniosa, né? Uma absorção que é recíproca dos costumes de ambas as culturas, né? De ambos os lados, que um auxilia o outro e aprende legal com o outro, muito pelo contrário. Mas voltando à questão do Paraguai aqui, né, para a gente não desviar o foco, é, observamos na história do Paraguai diversos episódios, né, conflituosos, marcados por essa instabilidade social, política e econômica que vai refletir na arte e na vida do seu povo. Então a gente vai estar encaminhando para o nosso próximo slide aqui agora. E esse próximo slide, então, vai nos trazer um pouco dessa produção de arte em escultura, né, dessa produção tridimensional, é, de arte indígena também, né, que está presente lá no Paraguai. Ambas são fotos do Museu do Barro, que é do Paraguai, né? E a gente vê uma representação diferente, né, de arte local, assim. Uma já incorpora mais os signos, as questões cristãs, assim, né? Trata-se de uma exposição de arte sacra, como a gente pode ver aqui nessa representação de cruzes e santos, assim, e uma estética também é, única, né? Não é aquela estética que a gente vai ter das artes clássicas, assim, cristãs da Europa, assim, já tem uma representação visual alterada, que não aquela, né, que a gente está tão acostumado a ver. E a outra é essa foto que nos traz essas peças, né, feitas em madeira, esculpidas por esses povos nativos do Paraguai também, né? E a gente vai ter uma cultura bastante forte indígena no Paraguai, com mais de 20 povos indígenas, né, e mais de 500 comunidades espalhadas em aldeias, povoados, né? E algo que eles vão ter em comum é que todas as mitologias dessas comunidades vai ter o respeito, né, pela natureza, convivência harmônica com o meio ambiente, com os animais, né, com os modos tradicionais de existência. E é algo que a gente vê sendo ameaçado, né? Está sob constante instabilidade, né, nas questões de políticas públicas assim voltadas aos povos originários. E não tem como não levar em consideração, né, a questão do passado, né, dos etnocídios também que foram cometidos desde das diversas guerras, assim, né, com as suas populações ancestrais. Então, isso também é uma questão que fica bastante evidente. E o Museu do Barro, né, por si só, esse local lá no Paraguai, ele é considerado um símbolo de resistência cultural também desses povos, né, e abriga um acervo bastante variado. Nos revela a diversidade cultural e étnica que
tem, né, lá no Paraguai. E contém diversas peças cerâmicas populares, assim, objetos com funções ritualísticas, outros já mais utilitárias, né, que é o que a gente vê também com recorrência na questão da arte indígena de diversos locais. Uma produção ritualística também bastante evidente, né, tanto de pinturas corporais quanto de questão de arte plumária, assim, também diversas itens, né, assim, os próprios potinhos utilitários, né, que eles utilizam no seu dia a dia, são produzidos por eles, assim, né, são ornamentados por eles. Então, meio que não tem uma separação muito distinguida, assim, de arte e vida, né? Meio que é tudo uma coisa só, assim, todo mundo faz de tudo. E isso é muito interessante das sociedades indígenas, né? E o museu, então, por si só, tem essa função também de salvaguardar, difundir, né, revelar a importância cultural desses povos, essas riquezas e essas diversidades, né? E isso é realmente o intuito, né, da razão de se existirem museus. E atualmente o museu possui por volta de 10 mil objetos e tem mais ou menos somente de arte indígena 2.500 peças. Então aqui nesse slide, né, a gente traz algumas dessas obras que estão expostas lá no museu e há diversas seções, né, e meio que mesclam, misturam assim um pouco de tudo, diversos artigos religiosos de diferentes culturas também, né, o que mostra um pouco desse processo de mesclagem cultural, né, de transformação da estética artística mesmo, né, que acontece desses povos. E são centenas de peças em diferentes estilos e diferentes materiais. E a gente observa que até mesmo a representação dessas figuras cristãs, como a gente viu, né, é, expressa um pouco essa identidade artística daqueles povos dali. E é uma cultura bastante influente, né, que merece uma leitura atenta das suas produções. E após introduzido esse assunto, então, né, a gente vai encaminhar para o nosso próximo slide, que já vai nos trazer um pouco de uma artista nacional, né? Aí vocês acredito que já devem ter também entrado em contato em alguma fase da vida com as obras, né, da nossa artista Conceição Freitas da Silva, popularmente conhecida como Conceição dos Bugres, né? E que nasceu no ano de 1914 e morreu em 1984. E ela, durante a vida, então, ela teve essa questão, né, do autodidatismo, né? Ela foi aprendendo por si só, assim, desenvolvendo seus processos. Não tem essa questão acadêmica do ensino de arte. É sempre uma questão, assim, já ligada mais às suas origens indígenas também, né? As suas questões de produção artística. E, bom, a Conceição, ela se tornou renomada pelas suas produções também dos seus chamados bugres, né? Os bugrinhos, que são esculturas em madeira, cobertas por uma cera, uma camada de cera e tinta, cera de abelha e tinta, que criou, né, incessantemente, assim, ao longo de 3 décadas, ela produziu esses bugrinhos em série no estado de Mato Grosso do Sul, né, na cidade de Campo Grande, da qual ela residiu até a morte. E ela veio de Povinho de Santiago, do Rio Grande do Sul, né, uma artista indígena que estava buscando novos espaços para se viver e atualmente ela está com uma exposição no MASP, uma exposição aberta lá no Museu de Arte de São Paulo e a exposição se chama Tudo é da Natureza, do Mundo. E o título dessa mostra, né, é emprestado de uma fala da artista em um documentário que foi gravado em 1979. E nela, né, nessa mostra, a Conceição, no documentário, perdão, ela descreve as formas assumidas pelas suas peças, né, como resultado do respeito ao formato da madeira, porque ela diz que a madeira é sábia e, de fato, né, a sua maneira de talhar, ela vai ser definida pela própria matéria original que já vem ali. Então, é meio que um acordo com os traços, né, o contorno que já vem
pré-definido ali naquele pedaço de madeira que ela parte então daquilo. E é parte essencial do trabalho da artista a escolha então desses troncos de árvores, né, para compor as suas esculturas. E a partir desses cilindros, que são cortados em diferentes tamanhos também, diferentes circunferências, e usando apenas uma machadinha, né, ela consegue então figuras que ela dá nome próprio, como Mariquinha, João Grilo, Chiquinho, né? Tipo, ela tem uma relação afetiva com essas peças. E esses nomes, então, eles não foram registrados nos documentos dos trabalhos, né? E que são quase todos sem títulos e sem datas também, assim, ela não tem essa preocupação de catalogação, né, assim, é, essa visão acadêmica de produção artística que conta com título, data, tamanho, né? Uma ficha técnica assim detalhada. Ela tem uma produção mais intuitiva, que é algo também bastante interessante. Apesar, né, de a um primeiro olhar assim, as obras parecerem bastante entre si, serem bastante comuns ali, né? Tem algumas escolhas é, intencionais, né, de alguns elementos ali que as diferenciam, como por exemplo, dessas esculturas que estão expostas lá no MASP, dessas 119 esculturas, é, algumas vão ter 4,5 cm de altura, por exemplo, e outras vão ter 1,15 m. E, então, uma diferença bastante expressiva, né? A questão do tamanho também, né? E até mesmo através dos sulcos que ela cria ali na madeira, né, de diferentes profundidades e sugere então os membros superiores, inferiores dessa desse personagem, né, que ela cria. Até mesmo os olhos ali, se a gente for olhar a região do rosto, a boca e o nariz ali, os dedos da mão e dos pés, né, eles são bastante detalhados também, assim, né, apesar de ser minimalista, eles nos traz uma expressão, né? Cada obra tem uma certa identidade, assim, de certa forma. E há uma grande variedade também na posição dessas mãos, né? Dos braços, dos cortes de cabelo ali, né? Na expressão dos olhares, que parecem interagir com o espectador, assim, né? É, olhando então para diferentes direções, né? Algumas esculturas parecem que sorriem até para o espectador, assim. Então tem essa relação de feições, né? De sensações que a obra carrega em si, né? E a respeito da coloração, isso também é um diferencial de muitas, né? Então nem todas vão ter essa mesma coloração. Apesar da cera ter esse tom amarelado, né? A gente vai ter tonalidades diferentes, algumas ali que pende mais para os marrons, né, para os ocres, até mesmo para os tons de cinzas. E outra representação diferente também é alguns personagens, né, que são pintados de preto, uma tinta bem escura, da qual ela chama de, entre aspas, os negrinhos. Então ela faz essa produção de bugres e negrinhos, né, também. E ela diferencia até mesmo a questão dos cabelos, assim, né? Ela simula o cabelo crespo das pessoas negras e diferentemente de um corte reto, liso, né, que por sua vez se assemelharia ao cabelo liso dos indígenas, né, dos bugrinhos que ela traz. E algumas dessas características centrais, né, das suas peças são essa questão, né, do corpo cilíndrico, né, meio que uma tora de madeira realmente, e esculpida ali, né, na posição vertical, que tem a cabeça bastante chata também, e deriva do formato original, né, que a madeira já traz, e da visão particular da artista, né, sobre a aparência dos seus índios, né, dos seus semelhantes ali indígenas, essa representação então que ela traz, né, desses seres, desses dessas comunidades. E bom, nesse momento, né, em que o trabalho dessa artista ele vem sendo mais valorizado, ele vem ganhando um certo reconhecimento. Né? Tanto que a gente vê essas questões de exposição, né, em museus influentes aqui da cidade de São Paulo, porque ela, assim como outras pessoas, né, até mesmo intuitivamente, ela trabalha essas questões da abstração geométrica, da simplificação de traços, assim. E
através de poucos cortes ali, linhas, então ela define a forma das suas esculturas, né? As incisões ali, no entanto, o ato de abstrair ali, né? Geometrizar as formas, tridimensionalizar, humanizar essas formas de fato, né? É, e isso também é um diferencial, né? Algo, um destaque aí que a nossa artista tem. Então a gente observa na produção artística da Conceição que ela dedica-se assim, né, incessantemente a um único assunto, né, e em torno dele ela desdobra infinitas possibilidades de representação, né, da diferença, por meio dessa mesma técnica e da repetição dessa igualdade, né, propriamente dita. Já é até uma questão assim que nos faz pensar, né, essas questões de igualdade e diferença presente no seu trabalho. E, bom, é preciso considerar também, né, o fato de que a família da artista ela veio então para o Centro-Oeste por causa da perseguição aos índios no Sul. E em confrontos, né, com a onda de migração europeia no início do século XX, o significado de bugre que a artista adota para nomear a si mesma e também as suas esculturas, né, ele remete à sua origem, né, que foi uma tribo indígena lá do sul do país. E aqueles, né, perseguidos pelos bugreiros. Então, o termo bugre, ele passou a designar, né, os índios combatidos, os índios perseguidos ali e afastados de seu território. Portanto, ela representa esses povos e na sua arte fala deles. Ela é eles. E é uma importantíssima artista aqui, né, para o nosso Centro-Oeste, para o nosso Brasil com S, literalmente. E ela era casada, né, com outro artista também chamado Abílio Antunes, e ela foi mãe de 2 filhos. E inconscientemente, a Dona Conceição, com a sua obra, né, ela acaba resgatando um trabalho que é feito há centenas de anos por artistas da região do Chaco paraguaio, né, que a gente citou anteriormente também. E é bastante variado, né? Mas que também é formado por escultura em madeira, semelhantes a dessa artista, né? E as suas esculturas também são simples, rudes, mas ao mesmo tempo elas são delicadas, né? Marcantes, têm uma personalidade ali eminente e uma arte intuitiva, né? Com uma estética bastante característica, né? Que passa a, as questões de uma peça artesanal. Ela é uma arte produzida por uma mulher da periferia, semi-analfabeta, né, e sem instrução, né, sem conhecimento artístico, filosófico e aprofundamentos teóricos sobre questões nesse sentido, né, e no sentido acadêmico e técnico, né. Então ela tem ela incorpora nos seus processos criativos outras qualidades que não essas, né, e faz ganhar o status de obra de arte para suas produções. Então, portanto, a sua arte ela é mínima, assim, né? Ela é elaborada com pouquíssimos recursos, ela é uma arte de certa forma rude, né? E do ponto de vista da análise interna da obra, a Conceição ela destrói o cilindro com 3 gestos padrões ali, né? Do machadinho de madeira. Então, são 2 sulcos na laterais que constroem o volume do pescoço, né, cabeça e tronco do personagem. E com alguns cortes verticais ali, ela cria então essas mãos e braços, né, e arranhuras na base para os pés, os dedos ali, né? São intervenções mínimas e tá produzida a imagem humana total ali, né, do nada apresenta assim visualmente um corpo indígena cultural ali na tridimensionalidade. E a gente pode observar que para a artista, né, a madeira ela também deseja a forma que vai ser construída. Então, ela nos traz também, né, que uma imagem de um índio ali com os braços e mãos levantadas, afastados, né, da posição clássica, que são os braços colados ao corpo. Nesse caso, então, o artista aproveitou já dessa estrutura natural desse tronco, né, com 2 pequenos galhos ali e fornecer então as pistas para esculpir os braços
daquela figura, né? Braços abertos, então ela interage nesse sentido com as obras, né? E, bom, ela produz uma pequena multidão desses índios, né? A gente pode agora acrescentar que ela produz, assim, uma linha de defesa da cultura indígena com essas suas centenas de bugres. Para Conceição, então, ou um individual não existe sem a tribo, né? Por isso, então, ela coloca no mundo um índio ao lado do outro, e mais um, e mais um, e mais um, e assim sucessivamente. Olha que interessante o trabalho dessa artista. O nosso próximo slide aqui, então, vai nos trazer, né, essas duas obras, duas esculturas, dois monumentos, que são bastante imponentes também, né? A gente já vê que está em um ambiente público, né? Possivelmente em praças, e são de autoria de Adélio Sarro Sobrinho, né? Que é o nosso artista que a gente vai estar comentando aqui agora, que é também pintor, poeta, né? Entusiasta das artes em geral. E é um artista brasileiro, né? Que se apaixonou desde menino, assim, pela criação artística. E sempre teve uma relação muito autodidata com os processos de criação, assim, né? Ele começou a desenhar ainda na infância, assim, mas foi lá na década de 60 que ele visitou um museu e entrou em contato com uma exposição de Portinari, na qual ele teve a grande inspiração, assim, teve um start e começou a se dedicar totalmente às artes. E a partir de então, desde 1972, ele vem apresentando suas obras em exposições coletivas e individuais, né, em galerias e museus do Brasil e do mundo, e diversos lugares mesmo. Ele tem um reconhecimento assim a nível internacional bastante evidente, né? Por exemplo, ele tem exposições no Japão, na Espanha, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, no Palácio das Nações, né, na Organização das Nações Unidas, em Gênebra, no Museu Imperial do Japão, em museus da China, então uma vasta produção e um vasto reconhecimento, né? É um artista bastante influente. E ele sempre traz que um dos seus maiores desejos, assim, né, é tornar a arte ao alcance de todos. É, e ele utiliza-se disso, né, dessa temática também nas suas obras. Ele ingressou no mundo das esculturas monumentais, assim, fazendo também essas esculturas que estão presentes, né, em praças por todo o Brasil. E hoje a gente vai ter mais de 200 cidades brasileiras e também europeias que possuem monumentos criados por esse autor, por esse artista, e em espaços públicos, né? Portanto, estão ali ao alcance de todos. E na cidade de Aparecida, em São Paulo, ele construiu 15 painéis tridimensionais, né, que representam a via sacra de Jesus e também bustos de papas em bronze, assim, né? Diversas obras, realmente, diversas temáticas, muitas também voltadas para questões dos povos originários e questões religiosas, mas ele tem uma intensa produção espalhada pelo Brasil todo e por fora. E ele mantém também uma forte relação afetiva com a sua cidade natal, que é Andradina, né? E isso é bastante interessante. Inclusive, ele foi homenageado com um memorial lá, né, que chama Memorial Adélio Sarro, que compõe assim, né, é uma exposição permanente que tem um conjunto de suas esculturas, né, e painéis em baixo relevo também. E a inclusão de todos sempre fez parte assim dos seus princípios artísticos, né, enquanto um artista criador. E com uma técnica própria, utilizando diversos materiais, né, e legendas em braille, esse artista ele criou o que ele chamou de pintura acessível, né, a qual os deficientes visuais podem interagir, tocar nas telas, né, e reconhecer as características das obras, sentir ali texturas, né, questões táteis realmente. E esse é um diferencial muito interessante para se falar, né? Uma vez que a escultura tem essa questão da tridimensionalidade, que permite, né, os deficientes visuais terem experiências sensoriais, né? Tocar de fato as peças,
E é uma maneira de enxergar sem ver, e isso é muito interessante. E uma nova maneira, né, de sentir a obra, de fato, né, uma maneira diferente, acessível, porque o recurso da visão, né, esse sentido, ele é tido como um dos primordiais, né, para os seres humanos, e em vista de que as esculturas, né, em seus relevos, suas texturas, ela promove uma interação, né? Ela pode mostrar, entre aspas, as qualidades que as obras contêm, né? Que elas possuem e que elas comunicam, né? E algo que seria impossível de transmitir para um deficiente visual, né? Por uma obra na linguagem do desenho, né? Da pintura bidimensional, de coisas planas. E, bom, o memorial, né, desse artista, ele abriga 95 quadros, 25 esculturas, né, que retratam diversos períodos da sua carreira ali, inclusive 8 peças dessas que a gente cita, que é da coleção Arte e Acesso, que é desenvolvida com técnicas mistas, né, em diversos materiais ali. Ele faz uma exploração material também bastante grande, é, como resina, papel, tecido, diversos mesmo, que exploram esse campo visual tátil, né? Que é despertado através do toque e é adequado, portanto, à visitação dos deficientes visuais, né? E além disso, é um espaço também bastante versátil, essa questão do memorial, né? É, ele cedia a exposição de jovens e consagrados artistas já daquela região e do Brasil todo, né? Então é um centro cultural ali de manifestações artísticas também, que acaba sendo recorrente daquelas questões do legado que a gente traz desde o começo da aula, o legado, né, a influência de certos artistas, tanto para o período quanto para o local em si. E a gente observa que em questões de referências, assim, né, influências artísticas, ele bebe então de artistas que a gente já citou anteriormente também, né, como Cândido Portinari, que foi o seu grande start, assim, né, para participar, ter uma criação efetiva artística. É, o expressionismo barroco do José Clemente Orozco, né, que traz esses elementos assim inspirados na arte asteca, que também o impressionava bastante. Diego Rivera, né, um talento aí do muralismo mexicano, também vai se tornar uma referência para pro Sarro, né? E isso é bastante evidente assim, né? A princípio, no início da sua carreira, as obras que ele fazia, elas eram expostas em locais privados, assim, né? Mas ele percebeu que o seu trabalho, né, ao analisar também a produção desses outros artistas, o seu trabalho ele poderia ser utilizado como um instrumento de crítica, né? Como conhecimento e ampliação da cidadania também para os seus semelhantes. E ele cita: senti a necessidade de mostrar para um público que não tem acesso às galerias, né? E comecei então a desenvolver a arte monumental em praças públicas, para que mais pessoas tivessem acesso ao meu trabalho. Então ele traz essa questão de uma arte pública para realmente atingir as camadas populares, né? Esse é um dos interesses do artista. A gente vai observar então que o seu processo criativo ele também mistura alguns elementos da sua própria vida, né? Questões associadas assim à história, à individualidade do artista, né? E ele mescla de certa forma também com as questões, né, da história da humanidade. Quando ele começa a se aventurar nesses processos assim de ser escultor de murais, né, de obras da linguagem da escultura em grandes proporções, né? E basicamente a botar a mão na massa literalmente assim, né, a ter essas primeiras experiências com concreto, com o cimento na linguagem artística. Uma vez que ele já conhecia, né, já tinha um contato com esses materiais, né, trabalhando com concreto e ferragens, por exemplo, enquanto trabalhou, né, na sua experiência como servente de pedreiro, que ele já teve uma longa trajetória aí, então, né, para ir se acostumando com esses materiais. E nesse sentido, então, ele foi sendo desenvolvido, foi desenvolvendo
diversos projetos e diversos painéis, né, foram sendo aprovados, encomendas começaram a surgir, né, numerosas encomendas nas cidades do Brasil, como São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Jardinópolis, que é essa que a gente traz aqui para vocês, né? Que é esse monumento que simboliza ali as diversas classes também formadoras da cidade ali, né? Um monumento de homenagem, então, né? Simboliza ali o colhedor de manga, a paz, a religiosidade, o garimpeiro, né? Que também são questões assim presentes ali daquele espaço. Então, nesse monumento aí de Jardinópolis, que a gente traz também a representação dessas diversas figuras humanas, também numa forma bastante simplificada, né? E ele parte então dessa ideia de uma alegoria, né? As pessoas estão ali representando o que ele realmente quer representar, que são as participações, né, ali as influências primordiais na construção daquele espaço. E nessa outra escultura, então, de um tom mais terroso, né, de um marrom, que também é uma escultura monumental, né, e simboliza, no caso, os trabalhadores rurais também, que é desse universo particular seu também, né, e não só seu, né, uma representação também, né, um monumental em homenagem, né, aos diversos trabalhadores rurais. Então, ele agrega, né, na construção da sua narrativa ali, também pela linguagem da escultura, a construção desses símbolos, né, desses signos também identitários dos povos, né, dos trabalhadores rurais ali, como o senhor de chapéu segurando uma corda, um laço, o trabalhador ali atrás com a machada, né, um machado ex- representando esses trabalhadores locais, nessas classes populares, a representação da paz ali com uma pássaro na mão, né, que nos remete também a uma pomba, que também é bastante conhecido, né? Então, nesse sentido, ele é um artista popular, né, que fala do povo e para o povo. E suas obras, inclusive, estão presentes nessa exposição permanente, assim, né, que é o cenário urbano. Então, esse é o contexto, assim, né, que a gente busca trazer desse artista. A poética de construção de Adélio Sarro, né, evidencia por si só uma preocupação, né, uma atenção com as camadas da sociedade que não têm os mesmos acessos, né, assim como as mais afortunadas, tanto economicamente quanto uma posição social mais elevada, né? Então ele desenvolve seus trabalhos já com o objetivo de levar também uma cultura, né, para um público que não está acostumado a frequentar galerias, museus, exposições de arte, mostras e todas essas questões acadêmicas, eruditas, né, do mercado também da arte. E ele representa, então, através das esculturas, né, em formatos monumentais, que são instaladas em praças públicas, né, essas narrativas que contam histórias também, né. E a técnica empregada, muitas vezes, é de criação também do próprio artista, né, ele mesmo desenvolve. E após concluir, então, os moldes básicos dessas esculturas, ele opta ou não, né, por adicionar camadas de pigmentos coloridos, geralmente de uma maneira uniforme, assim, por toda a superfície da obra, e também, né, ao final, para protegê-las, ele aplica então uma camada de verniz especial que serve nessa questão de ampliar a durabilidade dessa obra, né? Torná-la mais resistente à ação do tempo, à ação da chuva e do sol recorrente, né? Então, a gente observa que já são mais de 100 monumentos, né, em que o povo é o principal protagonista da sua arte, né? Ele mesmo diz: eu vim do campo, do trabalho, então eu valorizo muito isso. E isso fica evidente, né? Esse comprometimento que ele tem em trazer, né, exaltar assim essa questão popular nas suas obras. Portanto, a gente observa que a beleza contida nas criações artísticas, né, em escultura de Adélio Sarro,
até mesmo pela configuração assim formal que ela se apresenta para a gente, não consiste, né, na adequação de um modelo, de um cânone externo de beleza, mas na própria beleza da expressão mesmo, né? Na singularidade ali das suas formas que ele desenvolve, né? São expressões que ele consegue, né, manifestar a sua personalidade, né, a espiritualidade artística por meio dessa matéria, né, por meio desses relevos, dessas esculturas que são produzidas, né, em diversos espaços urbanos, religiosos. E, bom, ele transforma, né, o risco do desenho que ele traz anteriormente, que vem do plano bidimensional, em uma forma tridimensional escultórica, né, e cria um novo espaço de fruição ali. E é basicamente isso que a gente pretende desenvolver juntamente com vocês, né? A composição, né, das figuras que ele traz, que ele retrata, elas interagem, né, de uma forma dinâmica dentro da configuração da obra, né? Ela se transforma e se movimenta, assim, um espaço próximo de uma ordem quase simétrica, né, na sua organização ali. E apesar de eu não usar cores, né, cores vivas para colorir de fato esses objetos escultóricos, né, muitas das vezes uma única cor homogênea assim por toda a superfície da escultura, né, ele consegue criar essa forma cênica, dramática, né, através dos gestos, das figuras, né, com os rostos assim singelos, uma dinâmica corporal bastante extraordinária, né? Até mesmo as posições assim, da qual elas são alocadas, né? Então a gente pode dizer que parte da grandiosidade, né, dessas esculturas e provém, de certa forma, né, da valorização assim simples desses temas, né? São temas basicamente simples e da valorização que ele dá aos mais pobres, aos excluídos, né, da sociedade. E, portanto, como que ele pode servir, né, como uma ponte, como um, um instrumento também de representatividade para esses povos, né? Que ele busca também por meio da fé, né? Por meio dos ícones ligados à religião, assim, estreitar essas relações, né? Realmente se aproximar da cultura popular. E essa é uma questão também bastante marcante do nosso artista que a gente vai estar observando. E é nesse sentido, então, que a gente traz, né, algumas dessas obras dele para estar analisando juntamente com vocês e para possivelmente estar influenciando também, né, referenciando algum trabalho, algum possível projeto, né, no sentido de que ele também desenvolve essas ideias, né, essa construção de todas as obras, tanto monumentos quanto os painéis táteis, né, e demais obras em relevo, assim, partindo também da construção de um projeto inicial. E basicamente é essa a nossa intenção, desenvolver essa aproximação com vocês. Independência ou Morte, também conhecido como O Grito do Ipiranga, é um quadro do artista Pedro Américo de Figueiredo e Melo. Datada de 1888, a pintura exibe uma representação de Dom Pedro I proclamando a independência do Brasil. Feita sob encomenda, a obra de grandes proporções tem 415 por 760 centímetros e encontra-se atualmente no Museu Paulista, Museu do Ipiranga, e pode ser classificada como uma obra do neoclassicismo. A cena retratada é uma idealização do momento em que Dom Pedro I declara que o Brasil já não era mais colônia de Portugal. Portanto, esse é um trabalho que não apresenta fielmente uma passagem da história. Pedro Américo era um pintor acadêmico e estudou arte na França entre 1859
em 1864. Assim, suas referências eram a pintura europeia. A intenção do artista foi criar uma obra icônica que exibisse de modo glorioso e solene um importante marco histórico brasileiro. Assim, ele realizou diversos esboços e estudos inspirados em outras obras. Uma delas é a tela Batalha de Friedland, 1875, do francês Ernest Meissonier, que serviu como referência. A cena pintada por Pedro Américo exibe um caráter teatral, com gestos amplos e muitos personagens em uma atmosfera que exalta o patriotismo e coloca Dom Pedro como um herói nacional. Perceba a imponência do gesto do imperador, que levanta a sua espada com um olhar fixo, enquanto os homens que o acompanham tiram o chapéu, em sinal de respeito e aclamação. Além disso, o nobre está posicionado quase ao centro da composição, o que destaca sua figura, solenemente trajada com vestimentas pomposas. A maneira como a cena é construída foi muito bem pensada para exaltar o momento e provocar no espectador a impressão de estar participando da situação. Há um clima de aventura que pode ser percebido através da sensação de movimento da cena. Para isso, o artista utilizou alguns recursos que direcionam o olhar de quem observa o quadro. Perceba que há uma organização dos elementos em dois semicírculos, um que orienta o olhar para a direita e para cima, seguindo a linha da cavalaria, e outro que segue um caminho para baixo e para a esquerda, na estrada de terra. O povo brasileiro é representado de maneira passiva e assustada por meio de uma figura do homem do campo que passa pelo local com seu carro de boi, no canto inferior esquerdo. Há ainda uma residência bastante simples ao lado direito. Ela foi feita baseada em uma casa real que havia no lugar. Como já foi abordado, essa obra foi feita com o intuito de transmitir um caráter glorioso, imaginativo e imponente para a nação brasileira. O objetivo foi alcançado e a tela entrou para a história e imaginário da população, sendo interpretada por muitos como se a situação tivesse ocorrido dessa forma. Pedro Américo esteve no local diversas vezes, fez estudos de campo, teve acesso a documentos históricos e vestimentas imperiais, a fim de produzir uma imagem que simbolizasse toda a pompa que o contexto exigia. Entretanto, conta-se que a ocasião, ocorrida há mais de meio século antes, foi bem diferente da retratada. Os animais, por exemplo, provavelmente eram mulas ao invés de cavalos, pois eram mais aptos a aguentar esse tipo de expedição. Além disso, sabe-se que Dom Pedro I estava com a saúde comprometida quando deu o grito da independência, por conta de problemas intestinais, então é provável que ele não estivesse em seu melhor momento. Abapuru é uma clássica pintura do modernismo brasileiro, da artista Tarsila do Amaral. Considerada uma obra-prima da autora, a tela foi pintada a óleo em 1928 para ser oferecida ao seu então marido, o escritor Oswald de Andrade. No quadro vemos a valorização do trabalho braçal. Observe o pé e a mão enormes. E a desvalorização do trabalho mental. Repare na cabeça minúscula. O nome da obra é de origem tupi-guarani e significa homem que come gente, canibal ou antropófago. O título da tela é resultado de uma junção dos termos aba, homem, pora, gente
e U, comer. A tela foi pintada por Tarsila em janeiro de 1928 e oferecida ao seu marido, o escritor Oswald de Andrade, como um presente de aniversário. Quando Oswald recebeu a tela, ficou imediatamente encantado e disse que aquele era o melhor quadro que Tarsila já havia pintado. Os elementos que constam na tela, especialmente a inusitada figura ao centro, despertaram em Oswald a ideia da criação do movimento antropofágico. O movimento consistia na deglutinação da cultura estrangeira, incorporando-a na realidade brasileira para dar origem a uma nova cultura transformada, moderna e representativa da nossa cultura. Esta obra marca a fase antropofágica da pintora Tarsila do Amaral, que ocorreu entre 1928 e 1930. É possível identificar traços característicos da artista, como a escolha de cores fortes, a inclusão de temas imaginários e a alteração da realidade. Na pintura, vemos um homem com grandes pés e mãos, e ainda o sol e um cacto. Estes elementos podem representar o trabalho físico, que era o ofício da maior parte da população brasileira naquele período. Por outro lado, a cabeça pequena pode significar a falta de pensamento crítico, que se limita a trabalhar com força, mas sem pensar muito, sendo então uma possível crítica à sociedade daquela época. O homem em Abapuru representado transmite uma certa melancolia, pois o posicionamento da cabeça e a expressão denotam uma tristeza ou depressão. Além disso, o pé grande também pode revelar uma forte conexão do ser humano com a terra. A técnica do gigantismo já havia sido praticada antes por Tarsila na tela A Negra, pintada em 1923. Quanto às cores usadas em Abapuru, parece haver uma clara alusão à cultura brasileira, pois há destaque para o verde, o amarelo e o azul, cores predominantes na bandeira do Brasil. O cacto faz uma referência à vegetação de regiões secas, como é o caso da nordestina, e o sol simboliza a dura rotina do trabalhador rural. Tarsila, em correspondência trocada em 1924, deixou claro a sua vontade de se tornar uma pintora da sua terra. Sinto-me cada vez mais brasileira, quero ser a pintora da minha terra. Como agradeço poder ter passado na fazenda minha infância toda. As reminiscências desse tempo vão se tornando preciosas para mim. Quero na arte ser a caipirinha da fazenda de São Bernardo, brincando com bonecas de mato, como no último quadro que estou pintando. Muitos críticos de arte costumam associar a tela de Tarsila do Amaral à célebre escultura O Pensador, de Rodin. Alguns chegam a sugerir que Abapuru é mesmo uma releitura da famosa peça do escultor francês. Fato é que em ambas as criações vemos apenas um único protagonista, solitário, com um ar pensativo e com a mão apoiada na cabeça, com uma postura corporal semelhante. O cacto é um elemento característico da flora nordestina e, portanto, uma imagem empregada simbolicamente para retratar a brasilidade. Como é uma planta típica de lugares áridos, o cacto é uma lembrança da seca e da resistência e estabelece um paralelo com o povo brasileiro, celebrado pela sua capacidade de resiliência. Vale lembrar que o cacto retratado por Tarsila é, assim como o chão, verde, uma cor muito cara à identidade nacional, devido à sua forte presença na bandeira.
Símbolo de calor e da energia que propicia a vida, o sol pintado por Tarsila também impõe condições de trabalho duras aos funcionários rurais. Na tela, é curioso que a figura do sol seja semelhante à representação de um olho, que está posicionado acima da figura e do cacto, parecendo observar a cena. Na composição da obra, o local escolhido para o sol é de centralidade e intermédio entre o cacto e o rosto humano. Parece que a luz emana e permite a vida tanto da flora quanto da fauna. O amarelo do sol, assim como o azul do céu, está também presente na cor da bandeira nacional, imprimindo à obra mais um traço de brasilidade. A cabeça deformada é um dos elementos que mais chama a atenção diante do corpo desproporcional imaginado por Tarsila. Não por acaso, a pintora nomeou o sujeito como figura monstruosa. Não se consegue distinguir bem as feições da criatura em questão, por isso não sabemos se se trata de um homem ou de uma mulher. Sem boca, não é possível interpretar com segurança a expressão da personagem, com cabeça de alfinete, exceto pelo fato de estar com a face apoiada no braço. Seria um sinal de cansaço? Alheio ao que se passa ao redor, o rosto também não apresenta orelhas e se encontra muito próximo do sol. Uma das teorias mais divulgadas entre os especialistas é que a cabeça pequena é um sinal da condição da desvalorização do trabalho intelectual no nosso país. O protagonista ou a protagonista, escolhida por Tarsila, é uma figura extremamente desproporcional, especialmente se formos comparar as dimensões da cabeça e dos membros direitos. Os membros esquerdos estão omitidos. Ele brota da terra, assentado no chão, assim como o cacto, mostrando-se intimamente ligado ao solo. Os pés e as mãos ampliados destacam o sofrimento do trabalhador brasileiro, a demasiada importância dada à força braçal e ao trabalho físico em oposição à desvalorização do trabalho intelectual. Outra leitura possível para o tamanho enorme do pé é o desejo da pintora sublinhar a conexão do homem com a terra. Abaporu foi pintado nos anos 1920, um período especial para o país que vivia o encerramento da República Velha. A República Velha durou longos anos, tendo se iniciado no dia 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República, e se encerrado com a Revolução de 1930, que veio a depor Washington Luiz, o último presidente da República Velha. Tanto o Brasil quanto especialmente a cidade de São Paulo caminhavam a passos largos rumo ao desenvolvimento. A década de 1920 foi marcada fortemente pela industrialização. Em termos artísticos, 1922 foi um ano chave para os intelectuais brasileiros. Em fevereiro de 1922, o Teatro Municipal de São Paulo abrigou a Semana de Arte Moderna, um evento que reuniu pintores, escultores, compositores, músicos e escritores. O evento havia sido planejado desde o final do ano anterior, 1921, por Di Cavalcanti e Marinette Prado, esposa de Paulo Prado. Os artistas se reuniram com o desejo de travar o rompimento radical com a arte em vigência, que consideravam conservadora. Em comum, os intelectuais traziam uma bagagem cultural repleta
de ensinamentos aprendidos na Europa. Uma boa parcela dos artistas havia passado temporadas no velho continente e, após regressarem a casa, desejavam pôr em prática as novidades que haviam visto. Na Semana de Arte Moderna participaram grandes nomes do cenário cultural nacional como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Sérgio Milliet, Menotti Del Pitta, Ronald Carvalho, Villa-Lobos, Vitor Brecheret, Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Vicente do Rego Monteiro. Tarsila do Amaral não participou do evento porque encontrava-se em Paris, mas quando retornou ao Brasil, se integrou ao grupo dos 5. Anita Malfatti, sua amiga das aulas de pintura, foi quem a introduziu ao grupo, que também possuía como integrantes Mário de Andrade, Menotti Del Pitta e Oswald de Andrade. Tarsila se apaixonou pelo escritor Oswald de Andrade e os dois acabaram por se casar. Em 1923, o grupo dos 5 se dissolveu porque tanto Anita quanto o casal Tarsila e Oswald imigraram para Paris. O quadro Abaporu foi adquirido no ano de 1995 pelo colecionador argentino Eduardo Constantini, através de um leilão realizado em Nova York. O valor da venda? Meros 1,5 milhão de dólares. Atualmente, a tela encontra-se exposta no MALBA, Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. Especula-se que a obra-prima de Tarsila seja a obra brasileira mais valorizada no mundo, tendo alcançado o valor mais alto de venda na história dos negócios da pintura do país. Durante as Olimpíadas de 2016, sediada no Brasil, Abaporu participou da exposição chamada A Cor do Brasil, realizada no Rio de Janeiro. Em março de 2011, o Abaporu foi novamente emprestado ao governo brasileiro pelo MALBA. Dessa vez, a tela veio integrar a exposição Mulheres, Artistas e Brasileiras, idealizada pela então presidente Dilma Rousseff. A mostra foi realizada no Salão Oeste do Palácio do Planalto, em Brasília, e reuniu 80 obras do século XX, pertencentes a 49 artistas mulheres do Brasil. Em termos de dimensões, o óleo sobre tela Abaporu tem 85 centímetros de altura e 73 centímetros de largura. Abaporu é considerado por muitos historiadores da arte como a pintura mais importante produzida no Brasil. O Lavrador de Café, de Cândido Portinari, é uma das telas mais representativas do artista. Isso porque é considerada um retrato do trabalhador brasileiro, sobretudo do meio rural. O tema do cafezal é recorrente na trajetória artística de Portinari, pois ele tinha a preocupação em exibir a realidade brasileira, dando enfoque ao povo e suas mazelas. Além disso, o artista cresceu em uma fazenda de café, onde seus pais, imigrantes italianos, trabalhavam. Assim, Portinari produz em 1934 a imagem impactante de um homem negro segurando uma enxada em frente a uma lavoura cafeeira. A pintura, um óleo sobre tela, tem dimensões de 100 por 81 por 2,5 centímetros e pode ser visto no MASP, Museu de Arte de São Paulo. São muitos os detalhes nessa cena que trazem reflexões valiosas sobre o momento histórico que o Brasil atravessava e a maneira como o pintor enxergava a realidade do país. Podemos considerar a figura retratada como um símbolo do homem do campo que trabalha em uma terra que não é sua, vendendo sua força de trabalho para o dono do latifúndio, no caso, um fazendeiro e empresário do café.
É possível compreender o caráter social do trabalho de Portinari, analisando as imagens por ele produzidas. Além disso, o fato do artista ter sido um homem bastante comprometido com a luta por igualdade, sendo inclusive membro do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e candidatando-se a deputado e senador na década de 40, é outro forte indicador de seus propósitos. No contexto em que a tela foi pintada, o Brasil produzia café em larga escala para exportação, e apesar da crise de 1929 ter impactado o mercado brasileiro, a produção ainda era bastante lucrativa para os barões do café. Entretanto, as pessoas que plantavam e colhiam os grãos viviam em condições precárias. O artista revela a intenção de denúncia e de valorização da figura humana por meio de alguns elementos destacados na imagem a seguir. 1. Os pés e as mãos desproporcionais. Cândido Portinari exibe um homem forte que toma quase toda a composição da tela. Os pés e mãos do sujeito são tratados de maneira exageradamente grande. Tal recurso é normalmente associado a influências expressionistas e nos transmite a ideia de que os pés e as mãos são fortes e responsáveis pelo trabalho braçal. O homem não veste sapatos, e esse é outro indício da precariedade da situação a que os empregados estavam sujeitos. 2. A árvore decepada. Ao lado direito do homem há um tronco cortado. O elemento, em um primeiro momento, pode passar despercebido, entretanto, não foi colocado na cena apenas como parte da composição. A interpretação dada é que a árvore cortada parece como um símbolo do desmatamento, que já dava sinais preocupantes no país. Dessa forma, evidencia-se a contradição entre a abundância de uma plantação com milhares de árvores e a crescente destruição de matas nativas. 3. O trem de ferro e a plantação. Portinari inclui no quadro um trem de ferro com 4 vagões que corta a paisagem em diagonal, soltando fumaça pela chaminé. O trem era o meio de transporte mais utilizado no país e por onde era feito o escoamento da produção cafeeira. Na década de 30, período em que o quadro foi pintado, começa a haver um processo de mudança na malha ferroviária, que nos anos 40 sofre um declínio. 4. A expressão do homem. O sujeito apresenta um rosto com feição preocupada e triste. Podemos dizer que há contrariedade em seu olhar. O semblante parece revelar a frustração e o cansaço decorrentes do trabalho, além de indicar que o trabalhador não estava alienado sobre as injustiças e desigualdade que estava sujeito. A luz que incide na cena vem do canto esquerdo, para onde o homem está virado de perfil. Esse recurso possibilita a iluminação de sua face, que exibe lábios grossos e nariz largo. 5. O céu cheio de nuvens. O céu pintado por Portinari é o de um dia comum, com volumosas nuvens que agitam-se no azul. Cerca de um terço da composição é formada pelo céu e Portinari tinha a intenção de valorizar o ser humano. Assim, o contraste entre o homem de pele escura e o céu com nuvens brancas facilita a observação do rosto do sujeito. 6. A enxada. O retrato do homem é feito no local em que ele trabalha e passa a maior parte do seu tempo. O sujeito posa para a cena segurando o cabo da enxada, que é o seu instrumento de trabalho. Entretanto,
Aqui ela funciona como um apoio para o descanso. A enxada é mostrada quase como uma extensão dos braços do trabalhador, exibindo também traços vigorosos. Além disso, podemos notar a sombra projetada que evidencia a incidência da luz vindo da esquerda para a direita, também mostrada na camiseta do homem. O homem que deu origem à figura do quadro O Lavrador de Café realmente existiu e posou para Cândido Portinari em outros trabalhos também. Seu nome era Newton Rodrigues. Nascido no interior de São Paulo, na cidade de Brodowski, em 1903, Cândido Torquato Portinari encontrou na arte uma maneira de expressar suas ideias e conceitos sobre o Brasil, tornando-se uma figura essencial para a arte brasileira, sobretudo dentro do movimento modernista. Na primeira fase de sua carreira, principalmente, o artista comprometeu-se em retratar os tipos de brasileiros, dando ênfase ao povo simples e procurando criar uma arte nacional, ainda que inspirada nas vanguardas europeias. Junto com outros artistas do período, ajudou a construir um retrato moderno do país, levando em consideração as particularidades de um povo miscigenado e diverso. Assim, O Lavrador de Café é uma dessas obras em que tais intenções se revelam com clareza. Há ainda uma fase dramática do artista, exposta em obras como Retirantes, 1944, e Criança Morta, 1944. Mas seu trabalho também exibe uma faceta lírica e nostálgica, com pinturas que retratam a simplicidade e doçura da infância, como exemplo nas telas Futebol, 1935, e Meninos no Balanço, 1960. Portinari foi um dos artistas de maior reconhecimento nacional e internacional, realizando exposições pelo mundo e recebendo prêmios e menções honrosas nos Estados Unidos, França e Polônia. Na década de 50, é convidado a realizar 2 grandes painéis para integrar a sede da ONU, em Nova York. O trabalho é intitulado Guerra e Paz, 1953-1956, e foi considerado pelo artista sua obra-prima. Em 1962, Portinari falece aos 58 anos, vítima de problemas de saúde ocasionados por intoxicação de chumbo, presente nas tintas que utilizava para trabalhar. A tela A Redenção de Cã e a Tese do Branqueamento no Brasil. Quadro do espanhol Modesto Brocos, destaque em exposição no Museu Nacional de Belas Artes, é analisado em livro sobre o racismo na pintura brasileira. Em um verbete do livro Dicionário Crítico da Pintura no Brasil, 1988, dedicado ao quadro A Redenção de Cã, 1895, o jornalista, crítico e professor José Roberto Teixeira era muitíssimo bem pintada, mas indubitavelmente também de uma das pinturas mais reacionárias e preconceituosas da escola brasileira. A crítica carregada sobre a tela do espanhol Modesto Brocos, 1852-1936, radicado no Brasil por mais de 40 anos, tem sua razão de existir. A pintura foi feita pouco depois de declaradas a abolição da escravidão e da instituição da República no país. No caminho para um suposto progresso, o Brasil adotava a Europa branca como referência. Sua população, no entanto, pouco se assemelhava à europeia. O negro representava, aos olhos de boa parte da intelectualidade, o passado e o atraso.
Surgiram no século XIX as chamadas teorias científicas do branqueamento, propondo como solução para o problema misturar a população negra com a branca, incluindo os imigrantes europeus, geração por geração, até mudar o perfil racial do país, de negro a branco. O quadro A Redenção de Khan, reverenciado e premiado em sua época, é considerado uma representação visual dessa tese. Literalmente, no caso do médico e diretor do Museu Nacional João Batista de Lacerda, 1846-1915. No Congresso Universal das Raças, realizado em Londres em 1911, a pintura ilustrou um artigo de sua autoria sobre branqueamento. Ele assim descreveu a imagem: o negro passando a branco, na terceira geração, por efeito do cruzamento das raças. Passados 130 anos da abolição, o Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro inaugurou exposição para a efeméride, em que destaca o quadro A Redenção de Khan entre as obras que ilustram representações e protagonismos do negro. A exposição das galés às galerias segue aberta até o dia 19 de setembro de 2018. Para entender mais sobre o quadro, o Nexo conversou com a historiadora e antropóloga Tatiana Lotierzo, autora de uma tese sobre a obra que deu origem ao livro Contornos do Invisível: Racismo e Estética na Pintura Brasileira, 1850-1840, lançado no final de 2017 pela EDUSP. Procurei mostrar no livro que o quadro é mais do que uma ilustração da tese de Lacerda, apesar dessa comunicação intensa entre ambas as coisas. A Redenção de Khan tem sua própria tese no marco racismo oitocentista, um pensamento que se exprime como um modo de ver, uma perspectiva que é oferecida ao olhar de quem a observa, diz Lotierzo. A Maldição de Khan e a sua redenção. O título do quadro remete ao mito bíblico da maldição lançada por Noé sobre seu filho Cã, ou Cã. Diz a história que Noé dormiu embriagado de vinho. Cã, seu filho, expôs a nudez do pai aos irmãos como zombaria. Ao acordar, o pai então amaldiçoou Canaã, filho de Cã, a ser servo dos servos. Há inclusive versões que descrevem Canaã e os descendentes de Cã como negros. O contexto de difusão do mito bíblico sobre a maldição de Noé é do início da chamada Era Moderna, quando a cristandade europeia buscava formas de justificar a escravidão de habitantes do continente africano, sob o marco do cristianismo, diz Lotierzo. O mito é reinterpretado por Brocos, que aponta, seguindo as teorias da sua época, que a salvação ou redenção dos descendentes de Cã se daria por meio da sua extinção, por efeito do branqueamento. Uma das associações que aparecem com mais frequência na imprensa do período, em textos escritos por intelectuais renomados como Olavo Bilac e Coelho Neto, entre outros, é justamente a da morte como redenção para as pessoas negras. São textos de muita violência, pois concebem que a extinção dessas pessoas, inclusive pela via do embranquecimento, é o caminho para a emancipação, diz a autora. O quadro de Brocos, ao apelar para a ideia de redenção, faz a mesma coisa. É sem dúvida uma tela racista e concordo plenamente com os autores que a definem como preconceituosa. Creio que entender como a pintura mobiliza suas ferramentas para reforçar esse tipo de argumento é importante, pois ajuda a ver como outras imagens podem fazer
uso próprio das mesmas ferramentas, sinalizando caminhos de ruptura crítica frente ao racismo. O quadro, que remete à imagística cristã da Natividade, mostra da esquerda para a direita uma senhora negra, descalça sobre um chão de terra, que ergue as mãos e os olhos aos céus ao lado de uma mulher, provavelmente sua filha, de tom de pele mais claro, que segura seu bebê, branco, no colo, e um homem branco à sua direita. As três personagens representariam as três gerações necessárias para que o Brasil se tornasse um país branco. O homem branco à direita, ao que tudo indica, o marido da mulher ao centro e pai da criança, olha para o menino com admiração. Ele é o elo que permite o branqueamento completo dos descendentes da senhora, possivelmente escrava, e assim a sua salvação. Para Lotierzo, Brockus faz uso de um mecanismo perverso, ao tentar atribuir um voluntarismo às mulheres negras como agentes do embranquecimento, como se elas estivessem celebrando essa possibilidade. Segundo a autora, é marcante no Brasil um tipo de racismo que pode escapar às estatísticas e que se expressa em diversas discriminações no cotidiano. Isso remete ao que pesquisadores têm chamado de branquitude ou branquidade, ou seja, as diferentes formas de percepção do mundo e autopercepção de si que manifestam a prerrogativa de que ser branco é um privilégio que habita outros privilégios. Para Lotierzo, a prevalência dessas percepções e suas implicações é um dos aspectos mais marcantes do racismo à brasileira, diante do qual se fazem urgentes ações que resultem numa tomada de consciência e na reparação das desigualdades raciais. Obra consagrada por tratar de questões raciais e populares do século XIX, a Tela, A Redenção de Kant, de Modesto Brockus, 1852-1936, ainda hoje suscita polêmicas, sobretudo no que se refere à sua recorrente utilização como ilustração em teses favoráveis ao branqueamento da população brasileira. A pintura, que recebe a medalha de ouro no Salão Nacional de Belas Artes de 1895 e tem importância central para a compreensão dos rumos que estão sendo tomados pela arte brasileira nas últimas décadas do século XIX e início do XX, reúne alguns aspectos importantes a serem destacados, como o anseio de configuração de uma escola de pintura vinculada a questões nacionais, sem romper, no entanto, com modelos já arraigados na academia. A simples escolha do tema a ser tratado explicita uma contradição interna presente em A Redenção de Kant. Como o próprio título diz, a obra faz referência direta à passagem bíblica de Cã, filho de Noé, castigado por ter olhado o pai nu e bêbado. Na verdade, o castigo divino é aplicado a seu filho Canaã, amaldiçoado como servo dos servos. O fato de Cã ser apontado na Bíblia como suposto ascendente das raças africanas faz com que tal passagem comece a ser usada pelos defensores da escravidão negra como um argumento claro de que tal sistema não seria contrário aos desígnios de Deus. Essa justificativa torpe faz com que muitos vejam a obra de Brockus como uma reafirmação dessa corrente racista. A Tela, A Redenção de Kant, juntamente com a obra Engenho de Mandioca, é considerada uma das principais obras de autoria do artista espanhol. As duas têm em comum o foco centrado nos trabalhadores e na parcela mais pobre da população, fenômeno ainda raro, mas que começa a ganhar fôlego no período.
Como aponta o crítico Gonzaga Duque, 1863-1911, não sem reticências, há na obra de Brockus certo prolongamento da experiência um tanto isolada de Almeida Júnior, 1850-1899, de retratar o caipira paulista. Incomoda ao crítico exatamente a utilização da pintura de gênero como fundamento de arte nacional. Ele também exerce grande influência sobre seus alunos da nova geração, interessados em seguir na trilha do realismo crítico, como Sigaldi, 1899-1979, e Quirino Campofiorito, 1902-1993.